Em sua infinita misericórdia, Deus, depois de haver revelado o dogma do inferno, tem permitido que em algumas ocasiões alguma alma venha da eternidade para confirmar a existência daquele lugar de penas. Tais aparições são mais frequentes do que normalmente se crê, e quando são atestadas por pessoas confiáveis e fidedignas, tornam-se fatos inegáveis que se admitem como todos os outros fatos da história. No entanto, apresso-me a afirmar que não é minha intenção apresentar esses fatos como o argumento principal e fundamental para provar e estabelecer a doutrina do inferno, como nos é provado pela infalível palavra de Deus. Eu apenas relato tais aparições para confirmar e esclarecer esta verdade, e como argumento para que haja uma meditação saudável. Monsenhor Segor, no seu áureo folheto sobre o inferno, narra 3 fatos, cada qual mais autêntico, acontecidos não faz muito tempo. O Monsenhor Segor nos conta. O primeiro acontecimento sucedeu quase em minha família pouco antes da terrível campanha de 1812 na Rússia. Meu avô materno, Conde Rostoskin, governador militar de Moscou, era intimamente relacionado com o general Conde Orlov, tão valoroso quanto ímpio. Um dia após a ceia, o Conde Orlov e seu amigo General V puseram-se a ridicularizar a religião e sobretudo o inferno. Disse Orlov: mas e se houvesse alguma coisa além do túmulo? Neste caso, diz o General V, o primeiro que morrer virá avisar o outro. Está de acordo? Sim, estou de acordo, responde Orlov. E ambos prometeram seriamente não faltar à palavra. Algumas semanas depois, desencadeou-se uma daquelas guerras que Napoleão sabia suscitar. O exército russo foi chamado às armas, e o general V recebeu ordem de partir sem demora para um posto de comando. 2 ou 3 semanas depois da partida para Moscou, quando meu avô se levantara bem cedo, viu abrir-se bruscamente a porta do quarto e entrar o Conde Orlov, com roupa de dormir, de chinelos, cabelo em desalinho, olhos esbugalhados, pálido como cera. Orlov, você aqui a esta hora neste traje? Que aconteceu? Orlov respondeu muito perturbado. Meu caro, acho que estou louco. Acabei de ver o general V. Ele já voltou? Perguntou meu avô. Não, ele não voltou e é isto que me espanta, continuou Orlov, atirando-se a um divã. Me conte então o que aconteceu e o que significa tudo isto, disse meu avô, que nada compreendia e ainda procurava acalmá-lo. Fazendo grande esforço para se acalmar, o Conde Orlov contou o seguinte. Meu caro Rostopkin, não faz muito tempo, o general V e eu juramos que o primeiro que morresse viria avisar o outro se há de fato alguma coisa além do túmulo. Ora, lá pela madrugada, enquanto estava tranquilo na cama acordado sem pensar no amigo nem no juramento, abre-se de repente o cortinado do meu leito e vejo, a 2 passos de mim, o general V de pé, desfigurado, com a mão direita no peito e me fala. Existe um inferno e eu lá estou. E ele desapareceu. Na mesma hora corri para cá. Que coisa estranha. Não sei o que pensar. Meu avô tranquilizou-o como pôde, falou-lhe de alucinação, de fantasias, que ele talvez estivesse dormindo, que às vezes dão-se casos extraordinários inexplicáveis. E procurava persuadi-lo com outros argumentos, que apesar de nada valerem, servem para consolar os céticos. Mandou preparar o coche e acompanhou o conde à sua casa. 10 ou 12 dias depois deste estranho acontecimento, um carteiro do exército comunicava ao meu avô, entre outras coisas, a morte do general V. Naquela madrugada em que o Conde Orlov viu e ouviu o seu antigo amigo, o infeliz general saindo a estudar a posição do inimigo, foi varado por uma bala e caiu morto. Existe um inferno, e eu lá estou. Estas foram as palavras de um homem que veio do outro mundo. Realmente, este foi um acontecimento muito surpreendente. E você, o que achou desta primeira história? Você acredita que existe um inferno? Vamos agora para o segundo acontecimento, que também é muito impressionante. O segundo fato é referido pelo mesmo autor, que o tem por incontestável como o acontecimento anterior, pois o ouviu da boca de um respeitabilíssimo eclesiástico, superior de importante comunidade, o qual, por sua vez, soube os pormenores mediante um parente da senhora, com a qual se deu tal fato.
Naquele tempo, isto é, por ocasião do Natal de 1859, ela ainda vivia e contava pouco mais de 40 anos. Achava-se essa dama em Londres no inverno de 1847 a 1848, ela enviuvara aos 29 anos, era muito rica e muito amiga dos divertimentos mundanos. Entre as pessoas elegantes que frequentavam a sua casa, notava-se especialmente um moço, cujas contínuas visitas a comprometiam e cuja vida estava longe de ser edificante. Uma noite, a senhora lia não sei que romance para conciliar o sono. Ouvindo bater o relógio, apagou a vela e estava pronta para se deitar quando percebeu com grande assombro que uma luz estranha e pálida vinha da porta do salão ao lado e espalhava-se gradativamente no quarto, aumentando sempre de intensidade. Não sabendo o que era, do pasmo passou ao medo. Então, eis que viu abrir-se lentamente a porta do salão e entrar no quarto o jovem libertino que a visitava sempre. Antes que ela pudesse pronunciar qualquer palavra, aproximou-se dela e lhe segurou o braço esquerdo, apertando-lhe fortemente o pulso, e com um aceno desesperado, lhe falou em inglês. Existe o inferno. Foi tão grande o susto que a senhora desmaiou. Voltando a si, tocou nervosamente a campainha para chamar a criada que veio correndo. Esta, ao entrar no quarto, sentiu logo um cheiro de queimado e chegando-se à ama que com dificuldade articulava umas palavras, pôde ver que tinha ao redor do pulso dela uma queimadura tão profunda que a carne desaparecera e ficava à mostra o osso. A serviçal também observou que da porta do corredor até a cabeceira haviam pegadas de uma pessoa, como se a pessoa tivesse entrado no quarto e saído, e o pano estava queimado de um lado e de outro. Por ordem da ama, abriu a porta do salão e notou que lá terminavam as pegadas no tapete. No dia seguinte, a infeliz senhora soube que durante alta noite, o tal moço se embriagara com excesso e transportado para casa, veio a morrer pouco tempo depois. E o eclesiástico superior acrescenta: ignoro se esta terrível lição tenha convertido a infeliz dama. O que sei é que ela ainda vive, e para esconder dos olhares curiosos o sinal daquela sinistra queimadura, ela leva no pulso um largo enfeite de ouro, como se fosse um bracelete que não tira nem de dia nem de noite. Repito que os detalhes eu os tive da boca de um parente seu próximo, católico sincero, a cuja palavra presto fé. Os parentes não falam do ocorrido e é por isso que tenho o cuidado de ocultar o nome da família. Apesar do véu no qual esta aparição foi e deveu ser envolvida, não me parece, acrescenta Monsenhor Segor, que se possa pôr em dúvida a formidável autenticidade. Agora, vamos ao terceiro fato o qual aconteceu na Itália. Em 1873, em Roma, alguns dias antes da Assunção, uma moça bastante má machucou uma das mãos. Levaram-na para o Hospital da Consolação. Seja porque o sangue estivesse muito deteriorado ou seja porque sobreviesse grave complicação, a infeliz morreu naquela noite. No mesmo instante, uma de suas companheiras, que não sabia o que acontecera no hospital, pôs-se a gritar desesperadamente, a tal ponto que acordou toda a vizinhança e provocou a intervenção da polícia. A companheira que morrera no hospital tinha-lhe aparecido em chamas e lhe disse: estou condenada, e se não queres condenar-te também, sai deste lugar infame e volta a Deus. Não conseguia acalmar a agitação da jovem que bem cedo abandonou aquela casa, deixando a todos abismados, especialmente depois que foi divulgada a notícia da morte da companheira no hospital. Aconteceu que logo depois, a proprietária da casa caiu doente e mandou logo chamar um padre, dizendo que queria receber os sacramentos. A autoridade eclesiástica delegou para esse fim um digno sacerdote, o Monsenhor Piroli, pároco de São Salvador. Munido de especiais instruções, ele se apresentou e exigiu, antes de tudo, que a doente fizesse perante testemunhas, plena retratação de seus ultrajes e insultos contra o sumo pontífice e declarasse que afastaria as ocasiões de pecado. Sem a menor hesitação, a infeliz promete então se confessa e recebe o sagrado viático com grandes sentimentos de penitência e humildade. Pressentindo seu fim, a pobre mulher, com lágrimas nos olhos, suplicou ao padre que não a abandonasse, já que estava amedrontada por aquela aparição. Assim, teve a grande graça de ser assistida nos últimos momentos pelo ministro de Deus.
toda Roma conheceu logo os pormenores desta tragédia. Como sempre, os ímpios e os libertinos ridicularizaram a história daquela mulher, mas, por sua vez, os bons aproveitaram a oportunidade para se emendarem de suas ações. Hoje, Deus também pode estar convidando você a repensar a sua vida e avaliar os seus valores. Não perca esta oportunidade de firmar seus passos na direção do céu e se afastar, resolutamente, das armadilhas e ciladas do inferno. Peça ajuda a Deus e Ele irá lhe direcionar naquilo que você precisar deixar de lado para estar na presença dEle. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.